falar agora do terceiro e último bloco da sessão 1.3, né, do tópico de fundamentos do curso de probabilidade avançada. E agora a gente vai abordar o assunto de medida-produto e teorema de Fubini, que são, principalmente o teorema de Fubini é uma ferramenta muito usada em probabilidade. Tá? Então, antes disso, vamos falar o que a gente quer dizer com a medida-produto. Tá? Então, dado dois espaços de medida, tá? ω1, F1, e ω2, F2, μ2, tá? A gente vai estar sempre assumindo que ambos os espaços são sigma finitos. Tá? Então, a medida produto, né, ela vai estar definida sobre ômega, definido como o espaço, né, dado pelo produto cartesiano de ω1 com ω2. Tá? E a sigma álgebra que eu vou munido da sigma álgebra que a gente chama de sigma álgebra produto, tá? Que é definida como a sigma álgebra gerada pelos retângulos. Né? Os retângulos vão ser produtos cartesianos de elementos em F1 com elementos em F2. Tá? Então eu vou pegar a sigma álgebra gerada por esses produtos cartesianos. Tá? Note que essa coleção aqui forma de fato uma semiálgebra. Tá? Aqui eu também estou adicionando o vazio, né? Digamos assim. Tá? Isso forma uma semiálgebra. Tá? E eu estou definindo o F, né, o que a gente chama de sigma álgebra produto, é exatamente a sigma álgebra gerada por essa semiálgebra R. Tá bom? Então eu vou construir o que a gente chama de medida produto, né, vai ser uma medida sobre essa sigma álgebra F aqui. Tá bom? Então como é que eu faço isso? Né? Na verdade, isso é dado por um teorema de existência, né? Então, o teorema diz que existe uma única medida definida sobre a sigma álgebra produto, tá? Tal que quando eu olho para a medida, essa medida restrita a retângulos, produtos cartesianos de A1 com A2, o que eu obtenho é exatamente o produto de μ1 com A1, μ2 com A2. Tá? Então, uma notação que a gente vai usar para essa medida que é μ1 produto com μ2. Tá? Aqui é um produto no sentido de medida, tá? Não no sentido formal de produto de números, né? Porque ela só se fatora de fato quando você está olhando para produtos cartesianos de conjuntos. Tá? Então, para demonstrar esse teorema, a gente vai usar o teorema de extensão que foi visto anteriormente. Né? Por quê? Porque basicamente a gente consegue construir, dizer como é que eu calculo essa medida sobre retângulos. Tá? Os retângulos formam uma semiálgebra. Portanto, eu tenho aqui uma pré-medida, um candidato para ser medida sobre a sigma álgebra gerada pelos retângulos, que é a sigma álgebra produto. Então, eu tenho que verificar que essa medida aqui, essa pré-medida, satisfaz aquelas hipóteses do teorema de extensão. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Tá? E, na verdade, eu tenho duas hipóteses. A primeira é a sigma aditividade finita, quer dizer, a aditividade finita da medida. E a segunda é a subaditividade, quando eu tenho uma união infinita. Mas essas duas propriedades, na verdade, elas seguem assim que, se eu demonstrar a sigma aditividade sobre retângulos, tá? Então essas duas propriedades seguem. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é demonstrar que se eu tenho um retângulo que pode ser decomposto, tá? Como uma união de outros retângulos disjuntos, então a medida desse retângulo é a soma da medida desses retângulos disjuntos. Tá? Então, para fazer isso, eu vou observar primeiro que quando eu olho para a indicadora de um conjunto A e multiplico isso pela indicadora de um conjunto B, tá? Isso aqui dá exatamente a indicadora do cartesiano de A com B, tá? Aplicado a x e y. Okay? Portanto, quando eu olho para o produto da indicadora de A com a indicadora de B, que é o produto normal mesmo, de números, isso vai ser o produto, a indicadora do produto de A com B. Como A com B pode ser escrito como essa união de juntos, isso aqui vai ser a soma da indicadora do produto de AN com BN, como, novamente usando essa propriedade, essa indicadora do produto cartesiano é igual ao produto das indicadoras. Tá? Então eu posso escrever esse produto aqui como esse produto aqui. Tá bom? E aí o que eu vou usar aqui é
os teoremas de convergência, porque aqui eu tenho uma série infinita, tá? Então eu tenho que usar o teorema de convergência. Então o primeiro deles é, né, aqui eu vou integrar com respeito a μ2, então quando eu integro com respeito a μ2, eu vou ter, né, a integral da indicadora de B, vai dar exatamente μ2 de B. Aqui, esse aqui vai ser fixo, né, porque não vai ser uma variável em y, né, essa é uma variável em x. Então vai ficar a indicadora de A aplicada em x vezes μ2 de B igual ao somatório da indicadora de AN de x, μ2 de Bn. Então, isso aqui, na verdade, segue do teorema de convergência monótona. Por quê? Porque quando eu olho para essa série aqui, quando eu somo ela até um número m fixo, certo? Isso aqui vai decorrer simplesmente da linearidade da integral. Como essas somas aqui são termos positivos, então isso aqui vai me dar, essa sequência me dá uma sequência monótona, né, crescente. E pelo teorema de convergência monótona, eu sei exatamente que isso aqui vai convergir, né, para o limite, que é exatamente a soma de n igual a 1 até infinito. Então eu tenho essa primeira igualdade, e agora eu vou integrar essa igualdade, só que agora com respeito a μ1, e usar novamente o teorema de convergência monótona para essa série aqui. Tá? Então, né, o que eu estou usando aqui, né, é que quando eu tenho uma série de termos positivos aqui, né, somando funções não negativas, tá? O teorema de convergência monótona implica que eu posso trocar, né, a esperança, né, ou a integral com o somatório. Então, fazendo isso, né, eu tenho que medir A cartesiano com B, que por definição, né, como isso aqui é um retângulo, vai ser exatamente μ de A1 vezes μ1 de A1, μ1 de A vezes μ2 de B, né? E por essa equação aqui, quando eu integro em μ1, isso aqui dá exatamente μ1 de A, n, está faltando um n aqui, vezes μ2 de Bn. Tá? Então, aqui eu concluo a demonstração, né, que μ de A cartesiano B dá exatamente o somatório de μ1 vezes μ2. Então, portanto, né, esse candidato de medida para sigma álgebra produto satisfaz as hipóteses do teorema de extensão, portanto, existe uma única medida. Né? Esse mesmo procedimento ele pode ser adotado para construir, né, um produto D-dimensional. Né? Se eu tiver D espaços de medida, eu posso definir, né, a medida produto, né, D-dimensional, e né, de forma que quando eu calculo a medida sobre um produto cartesiano, eu obtenho exatamente o produto das mi's. Tá bom? Tem um outro teorema de extensão, que é o teorema de Kolmogorov, no qual você faz digamos assim, um produto infinito. Tá? Eu não coloquei isso aqui nos slides, tá? Eu vou deixar como leitura para vocês do livro, tá? Que chama teorema de extensão de Kolmogorov. Bom, então, dada, né, a medida produto, a gente quer mostrar, né, exatamente aquela propriedade de integração. Quando você integra com respeito à medida produto, você pode, né, escrever isso como uma integral dupla. Né? Você pode integrar isso primeiro fazendo a integral com respeito a μ1, depois fazendo a integral com respeito a μ2, né, que é o famoso teorema de Fubini. Né? Então, para fazer isso, né, a gente vai precisar primeiro demonstrar essa propriedade para funções indicadoras. Né? E esse lema 8 ele está dando isso aqui. Né? Então, né, o que o lema 8 está dizendo? Se eu tomar um conjunto qualquer, tá, na sigma álgebra produto, tá, eu vou chamar de A ômega 1 é a seção, né, em ômega 1 do conjunto A. Então vai ser o conjunto de todos os ômega 2inhos, né, em ômega 2, tais que ômega 1 e ômega 2 pertence a A. Né? Então eu estou fazendo, né, imagine que eu tenho, né, eu fixo o ômega 1 e vejo todos os, vejo aqui na vertical, né, todos os ômega 2inhos que estão em A. Tá? Então é a seção em ômega 1 do conjunto A, né, conjunto A. Tá? Então esse lema diz que quando eu faço a seção, esse conjunto aqui, ele vai estar na sigma álgebra F2. Tá? E além disso, né, quando eu olho para a função y de ômega 1 dado pela medida
Mi2 de A de ômega 1, tá? Isso para cada ômega 1 fixo. Essa função ela é F1 mensurável, tá? E quando eu integro ela com respeito a Mi1, eu obtenho exatamente Mi de A. Ok? Então note que isso aqui é o teorema de Fubini aplicado, né, à função indicadora de A. Né? Eu pego a função indicadora de A, né? Então eu vou ter ômega 1, ômega 2 em A, então o primeiro fixo ômega 1, integro, né, com respeito a Mi2, obtenho a função Y, e depois eu integro essa função Y com respeito a Mi1. Tá? Então isso aqui é o teorema de Fubini aplicado à indicadora de A. Então a gente vai demonstrar, e depois vai ver que, né, demonstrado isso, né, a gente estende isso para funções mais gerais, usando, né, verificando isso, né, passo a passo. Tá? Então, antes de fazer isso, vamos demonstrar o lema 8. Tá? Então, a primeira observação aqui é que, como eu estou assumindo que eu tenho um espaço sigma finito, né, por aproximação eu posso simplesmente demonstrar isso para medidas, né, supondo que a medida total seja finita também, tá bom? Então essa hipótese aqui vai ser importante para a gente poder usar o teorema Pilómbida, tá bom? Mas demonstrado nesse contexto aqui, depois você pode estender para o contexto mais geral, né, fazendo, né, como foi mencionado aqui, por aproximação, né, pegando o ômega m, convergindo para ômega, onde cada mi de ômega n é finita e a mi de ômega n converge para mi de ômega. Tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, a gente vai definir uma coleção de conjuntos, tal que, né, o conjunto de, todos os conjuntos subconjuntos do produto cartesiano, tais que a seção, né, em ômega 1 pertence a F2. Tá? Então eu vou definir essa classe. Né? Essa é uma classe de subconjuntos, né, aqui do produto cartesiano, e essa classe aqui não é complicado ver que ela é uma sigma álgebra. Tá? Ela satisfaz as propriedades que definem a sigma álgebra, tá? E além disso ela contém todos os produtos cartesianos. Tá? Para verificar que ela contém os produtos cartesianos é bem simples, né? Porque quando eu faço a seção em ômega 1, se A for um produto cartesiano, quando eu faço a seção em ômega 1, que eu obtenho exatamente o A2. Né? Isso para todo ômega 1 eu obtenho exatamente o A2, e o A2 por hipótese está em F2. Tá? Né? Que o A2 vai estar em F2. Tá? Então, como é uma sigma álgebra que contém os retângulos, então o E, né, vai conter a sigma álgebra gerando pelos retângulos, né, porque simplesmente a sigma álgebra gerada pelos retângulos é a menor sigma álgebra contendo os retângulos. Tá? Então essa primeira parte é relativamente simples. Porém, quando a gente está olhando para a segunda propriedade do lema, né, que é com respeito à mensurabilidade da função y e aquela fórmula, né, quando eu faço a integral da função y com respeito a mi1, isso me dá exatamente a medida de A. Quando eu olho para essa propriedade, né, esse tipo de argumento ele não funciona. Tá? Né, você demonstrar que a coleção dos conjuntos A que satisfazem essa segunda propriedade é uma sigma álgebra é meio que não é conhecido. Então, esse tipo de situação é uma situação onde é muito conveniente a gente usar o teorema Pilâmbida. Né? Então a gente vai seguir aquele roteiro, né, de utilização do teorema Pilâmbida. Né? Então como é que a gente faz esse roteiro? Né? A gente define L como a coleção dos subconjuntos, né, do produto cartesiano, tais que quando eu olho para a função y, né, dada exatamente por Mi2 de A, da seção de A em ômega 1, né, eu tenho que essa função é mensurável com respeito a F1 e satisfaz essa igualdade aqui. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar que essa coleção, né, a coleção desses conjuntos é um L sistema, é um lambda sistema, que contém todos os retângulos. Tá? Portanto, a sigma álgebra gerada pelos retângulos, que é um π-sistema, que gera F1 e F2, vai estar contido em L, tá? Pelo teorema Pilâmbida. Portanto, né, para todo A em F1, né, na sigma álgebra produto, eu vou ter que isso daqui é mensurável e satisfaz essa igualdade. É aquele roteiro de utilização do teorema Pilâmbida que a gente já viu em algumas outras situações. Tá bom?
Então, bom, aí a gente termina a demonstração do lema 8, né? E aí está pronto para demonstrar o teorema de Fubini, tá? Que diz, né, que quando eu olho para uma função mensurável, tá, com respeito a sigma álgebra produto, e faço, né, fixo ω1 e olho isso aqui como uma função de ω2, isso aqui é f2 mensurável, tá? E se essa função for não negativa ou integrável, tá, com respeito a μ, tá? Então essa função aqui, né, que a cada ω1 leva, né, na integral de ω2 de x ω1 dm2, ela é f1 mensurável, né, e tenho, né, que a integral de ω1 de y vai ser dada pela integral de ω de x. Né? Isso que é o teorema de Fubini, né, também, no caso também o teorema de Togliatti, né, que também chamado de, quando você olha para a função não negativa aqui, tá bom? Mas em geral a gente chama isso de teorema de Fubini. Então, só aqui, né, uma observação, né, a gente... o que a gente demonstrou é isso, né, que a integral sobre os produtos cartesianos de x dmi, né, eu posso, né, olhar isso como uma integral inteirada, né, eu faço primeiro a integral com respeito a ω2, respeito a μ2, né, eu fixo ω1 e integro com respeito a μ2 e depois eu integro com respeito a μ1, e por simetria eu posso fazer a mesma jogada, só que agora fixando ω2 e integrando com respeito a μ1. Tá? Bom, então vamos demonstrar o teorema de Fubini. Tá? Então agora, né, usando o lema 8, né, a demonstração do teorema de Fubini segue, né, aquelas etapas de ir verificando, né, a validade do teorema no caso de funções simples, depois no caso de funções não negativas e depois no caso de funções integráveis. Tá? Então para funções simples é bem direto, por quê? Porque se eu pego a variável dada exatamente pela indicadora de A, então o teorema segue, né, diretamente do lema 8. Né, que lema eu botei em inglês, né, só um M, não dois. Né? Então, o lema 8 implica que o teorema de Fubini é verdadeiro para a função dada pela indicadora de um conjunto na sigma álgebra produto. Logo, por linearidade da integral, né, o teorema também segue para toda função que é uma combinação linear dessas indicadoras, que é exatamente o espaço E1. Okay? Então isso aqui tem que verificar, obviamente, mas é uma verificação bem direta, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem isso, tá? Porque, né, sendo verdadeiro para a indicadora, você verifica que também é verdadeiro para toda combinação linear de indicadoras, tá? E é verdadeiro para a indicadora pelo lema 8. O caso não negativa, né, você pega, né, você precisa verificar que para toda função não negativa você consegue encontrar uma sequência de funções simples que é monótona e converge quase certamente para a sua função x. Né? Então, pelo teorema 6, né, a integral de xn vai convergir para a integral de x. Como a integral de xn, eu vou estar olhando para xn, uma função simples, né, ela satisfaz o teorema de Fubini, né, pelo caso 1. Portanto, né, quando eu for olhar o limite, né, isso também vai satisfazer o teorema de Fubini. Tá? Novamente, é uma verificação que tem que ser feita, né, mas segue também de forma bem direta, né, do teorema, usando o teorema de convergência monótona, que é o teorema 6, né, e o caso anterior, né, o caso 1. Bom, e aí no caso dela integrável, né, você vai aplicar o caso 2, né, ao módulo, que é não negativo, a parte positiva, que é não negativa, e a parte negativa, que também é não negativa, né, que é maior ou igual que zero. E aí você vai, né, ver que, né, a integral de x vai ser a integral da parte positiva menos a integral da parte negativa. A integral da parte positiva satisfaz o teorema de Fubini, a integral da parte negativa satisfaz o teorema de Fubini. Então, a diferença delas também vai satisfazer o teorema de Fubini. Tá? Então, também é outra verificação bem direta, usando, né, o que foi visto no caso 2. Tá? A parte mais delicada é, de fato, demonstrar a validade do teorema de Fubini no caso de x igual a uma, né, indicadora de um conjunto A, que aí foi feito no lema 8. Depois daí segue, né,
verificando caso a caso, aí, usando, né, propriedades de limite, né, de aproximação e de linearidade da integral. Bom, agora falando, né, aqui no mundo da probabilidade, né, supondo que eu tenho uma medida de probabilidade, né, o que é, né, a esperança de uma variável aleatória, né, o valor esperado dela, né, é simplesmente a integral de x com respeito à medida dp, a medida p. Tá? Então, uma observação, né, todos os resultados anteriores têm sua respectiva formulação em termos de esperança. Né, resultados de convergência, de linearidade, tá? Teorema de Fubini, tudo isso vai ter a sua formulação, né, com respeito à esperança. Tá? Então, outra propriedade aqui que não foi vista anteriormente, tá, é essa mudança que a gente chama de mudança de variável, e ela é muito útil, né, para a gente calcular esperanças. Né, por quê? Porque muitas vezes, né, a sua variável aleatória está definida sobre um espaço de probabilidade que, na verdade, você não conhece muita coisa dele. Né? Você conhece porque a informação que você vai ter, na verdade, não é o P, mas o PX, né? Qual é a lei de probabilidade da variável X. Né? E sabendo a lei de probabilidade, na verdade, você sabe calcular uma integral em R, não uma integral em ômega. Isso aqui é uma integral em ômega. Tá? Mas isso não é um problema exatamente porque a gente tem esse teorema de mudança de variáveis, né, que nos dá que uma integral em ômega pode ser escrita, né, pode ser calculada como uma integral, né, aqui no caso é R, ok? Então, a gente vai, estou pensando em R, que é S igual a R, como uma variável aleatória, tá? Então, esse teorema de mudança de variáveis ele é interessante porque, né, na verdade, nos cursos de integração, nos cursos de graduação, a gente ensina, né, que o valor esperado é dado exatamente por esse cálculo aqui, né? Não por esse. Tá? Mas, né, de forma mais formal, né, o valor esperado ele é definido como essa integral aqui, com respeito a dp. Né? E aí você tem esse teorema de mudança de variáveis que conecta essas duas integrais aqui, né? Que tem uma integral sobre ômega, aqui vai ter uma integral sobre R. Então, a demonstração desse teorema aqui, para encerrar o bloco 3, né? Ela é bem direta também, ela segue o mesmo roteiro de verificação, né, do teorema para cada classe de funções. Tá? Então, no caso simples, né, se eu tomo f igual a indicadora de b, onde b é um boreliano, tá? Então isso é uma função, né, simples, né? Então né, o valor esperado dela vai ser dado exatamente pela probabilidade de x pertencer a b, tá? E isso é exatamente a lei de probabilidade de x aplicada a b, que por outro lado é, né, dado pela integral em S da indicadora de b dp de x, né? Onde p de x aqui px aqui é exatamente a lei de x. Tá? Logo, por linearidade da integral, o teorema também segue se eu pegar f, né, uma combinação de indicadoras. Tá. E aí, novamente, né, para x maior ou igual que zero, o teorema segue por aproximação, usando o teorema de convergência monótona. Tá. E para o caso integrável, ele segue simplesmente porque, né, eu aplico o teorema para módulo de x, né, parte positiva, parte negativa, escrevo x como a diferença da parte positiva com a parte negativa. Tá? E bom, aqui a gente encerra o terceiro bloco, né, e encerra também a seção 1.3.